tarde a todos, bem-vindos a esta casa. Desde já um agradecimento especial a Flor Campino por nos dar a honra da sua presença, sendo a voz inicial dos encontros de poesia. Começam hoje e se prolongam pelo próximo ano e mais além. Neste rude tempo de incitamento do ódio, dos ódios, da linguagem da guerra a tomar o discurso público, a poesia, essa frágil voz, volta ou continua a ser o fósforo riscado na noite. Nas palavras de José Manuel Teixeira da Silva, coordenador da iniciativa, este ciclo de leituras públicas pretende testemunhar a persistência da poesia, resistindo por entre discursos globalizados e os negócios dominantes. A poesia continua e aqui continuará, tendo em conta a diversidade estética e a presença de autores de diferentes gerações. Depois da nossa convidada de hoje, Flor Campino, contaremos com a presença de Hugo Miguel Santos em outubro e ouviremos a palavra de Rosa Alice Branco em novembro. Para o ano 2026 estão confirmadas as presenças dos poetas Inês Lourenço, Pedro Eiras, Inês Mourão Dias, Amadeu Batista e José Bel Moutinho, entre outros autores, e outros autores se juntarão a estas vozes. Os encontros de poesia continuam, serão gravados e filmados, sendo depois disponibilizados ao público em geral em plataforma digital. A palavra agora é do José Manuel Teixeira da Silva, que fará uma breve apresentação de Flor Campino, a quem agradeço de novo o ter aceitado o nosso convite para dar voz a alguns dos seus poemas, nesta centenária instituição que nasceu para o direito à fala ser livre e de toda a gente. Muito obrigado a todos por terem vindo. Está bem? E depois a Flor acrescenta. Agora eu vou falar da poesia da Flor. Vou tentar falar. Vai falar. Não sou eu, não? A seguir. Então, muito boa tarde. Se calhar é mesmo boa ideia ouvirmos já a Flor Campino, que é o que nos traz cá, mas a ideia é falarmos um bocadinho dos poetas que cá estão, à nossa maneira. Então, como disse Francisco, o ciclo A Poesia Continua quer testemunhar exatamente a persistência da poesia, que é uma prática imemorial, mas que mantém a sua presença. E quase sempre acaba por surgir contra a corrente das coisas dominantes, contra o pragmatismo, estes tempos em que a conveniência, os negócios parecem ser o mais importante sempre. E sobretudo em época em que os discursos globalizados, estereotipados e uma tendência para uma constante virtualização das coisas, virtualização que não é propriamente horizonte ou possibilidade que seria bom, mas que é uma espécie de alienação. Então, é um ciclo feito de poéticas e de poetas diferentes, de várias estéticas e gerações, e queremos quase dar uma imagem, diríamos, poliédrica da poesia, os vários caminhos, os vários pontos de vista da poesia, porque de facto a poesia pode ser muito diversa. Mas acho que vamos começar com a Flor Campino de uma forma, digamos, exemplar. Com a Poesia Continua, acho que dá para perceber, não temos um evento da família dos festivais que há um pouco por todo lado, até festivais de poesia, não nos seduz o glamour das coisas literárias, nem o espetáculo. Não é disso que se trata. Temos apenas uma velha mesa, cheia de rugas de expressão, uma cadeira muito, muito antiga, um cenário muito austero, para dar lugar ao essencial que é a poesia. E justamente, penso que, no caso da Flor Campino, nós temos exatamente, tanto na poesia como, digamos, na personalidade, esta atitude despojada, que nos sensibiliza, e o foco, digamos, no essencial.
é uma poesia muito assim. Além do mais, podemos dizer que se trata, como em poucos outros exemplos, de uma poesia que faz corpo com a existência e com o próprio mundo. E, por outro lado, percebemos que, em contrapartida, a própria vida, no seu esplendor, nas suas inquietações, assume quase que uma espécie de poético respirar. Portanto, acho que esta confluência entre a vida e as palavras, no caso do Flor Campino, é muito notória e é o que nos sensibiliza. Só para situarmos um pouco, o Flor Campino nasceu em Tomar, formou-se em pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Em 61 fixou residência em Paris, onde foi professora. Regressou a Portugal no ano de 2000. Como artista plástica tem participado em exposições coletivas e individuais. No domínio da poesia, entre 2000 e a atualidade, publicou A Aresta das Folhas, O Crivo dos Dedos, Pérolas de Vidro, um livro bilingue, O Lume dos Dias, Elogio do Efêmero, igualmente bilingue, O Avesso das Palavras, 27 poemas, Reflexão dos Dias, Retrato, 31 poemas e o último ciclo, o último livro, Sem Arco nem Flecha. É também autora de várias obras na área infantil-juvenil. Muitos destes livros estão ali assim também à venda por colaboração da Unicep, que é também uma velha instituição da cidade. Então também livros infantil-juvenis e, além do mais, também autora de contos, ficções, memórias. Flor Campino, para o poema Ritmo Real, de Fernanda Echevarria, poeta com quem partilhou uma parte significativa da sua vida. Para esse poema, dizíamos, concebeu e realizou 10 gravuras em relevo que acompanham uma rara e preciosa edição, tendo também ilustrado muitos dos livros do autor e dos seus próprios livros. E nos últimos também a fotografia bem a par da própria poesia. Pergunta essencial. O que é que nos toca na poesia de Flor Campino? O que é que ela tem de mais singular? Da maneira como eu vejo as coisas. Não é uma poesia sentimental, ou que se enreda em psicologias, em psicologismos, não é isso. Também não são poemas como muita poesia que nós vemos hoje e que tem o seu lugar naturalmente. Não são poemas ancorados no banal pelo banal, ou num universo focado sobretudo no social. É outra a clave, digamos assim, da poesia da Flor Campino. Nela são fundamentais o rigor, a visualidade, mas também os outros sentidos. É uma poesia que se deixa contaminar pelas outras artes, e em particular, naturalmente, pelas artes plásticas. Nessa medida, a poesia é sobretudo uma inscrição apurada no espaço e na matéria das palavras, no corpo verbal. E o ritmo, a musicalidade são decisivos. Se o poeta é inspirado, revela essencialmente um artífice. O meu papel é o das humildes servideiras, diz num poema de Sem Arco nem Flecha. Fernando Guimarães, para referir um dos grandes leitores da poesia de Flor Campino, fala-nos de, cito, uma experiência poética marcada pela exigibilidade, por um certo minimalismo, mas que é uma forma emocional de realizar a abertura ao real e à sua descoberta. Diríamos que há uma poética da matéria, da terra, da água, do fogo, do ar, que nos dá a discreta euforia da presença dos seres, a percepção das mínimas subtilezas vibrantes da vida. Não encontramos isso em muita poesia por aí. Mas temos que convir que esta visão poética, além deste lado plástico e quase que matérico, também, sem se afastar disso, é uma poesia da contemplação e da meditação existencial. Não obstante, o eu manifesta sobretudo pelo modo como se ilida, como se afasta, como se torna discreto. Mas também se derrama no mundo e incorpora o mundo, em particular a natureza, as plantas, as árvores, os animais, o mar, o rio, a praia, as nuvens. Mundo interior, mundo exterior,
é uma dicotomia que perde pertinência nesta poesia, que também, sabiamente, problematiza e articula poeticamente as dimensões do tempo. O passado, com o tema da memória, nomeadamente da memória infantil, a projeção onírica do futuro, o tema do sonho, que é também recorrente, a sensibilidade ao instante e à sua subtil vibração, que se aproxima de uma essencial agonia, um tempo que está quase já fora do tempo, que talvez possamos chamar simplesmente eternidade. Diz-se já no primeiro dos seus livros, reunindo todos estes motivos, secreta se elabora a geometria que volve novos os sinais antigos e obscuros os campos luminosos. E logo a seguir, uma expansão transborda da página de lida. E em reflexão dos dias, diz-nos, dilatar o tempo no perpétuo instante, ou então, enumerar, convoca, resistência que eterniza o instante. Neste sentido, a poesia de Joaquim Pino convoca, aproxima e, de algum modo, instaura o mundo, afastando-se de qualquer perspectiva nihilista. Apesar de muitas ausências, é claramente uma poesia da presença das coisas e da vida. José António Gomes, para continuar a citar alguns dos leitores diletos da autora, refere, cito, um sujeito devotado à escuta do mundo. Num discurso serenamente extasiado, com impressivo visualismo, mas também de uma evidente delicadeza espiritual. Nair Soares, por seu lado, fala-nos de, cito, uma palavra depurada, sem ornamentos supérfluos, de uma magistratura do essencial, de uma sublimação até à zona mais pura do espírito. Fim de citação. Um pequeno parênteses, não vou demorar muito. Dois dos livros de poesia. Então, dois dos livros de poesia de Joaquim Pino são bilíngues, o português e o francês. E podemos talvez perguntar se a musicalidade muito particular da sua poesia, o seu elan para forçar um galicismo, não resultam desta fértil contaminação entre o português e o francês. A originalidade da música da Joaquim Pino, tal como, por exemplo, se diz que o tom poético de Fernando Pessoa tem muito a ver com o seu bilinguismo, nesse caso, com o inglês. Os modos de pensar, aquelas maneiras revezadas de pôr as coisas, há quem veja nisso a influência dessa espécie de afinidade com a poesia e com a língua inglesa. Eu pergunto-me se essa naturalidade do francês também não passa para o português. Fechado o parênteses, gostava ainda de salientar que uma poesia de Joaquim Pino reabilita um valor em crise, que é o valor da atenção. Naquele preciso e precioso ponto em que se cruzam os sentidos e o pensamento. Essa atenção é aqui devotada, sobretudo, o que é tocante, aos pequenos seres e às discretas tarefas e incidências da vida, mas permite que se alarguem as fronteiras do mundo, do vivido e da percepção. O pequeno cenário doméstico que tantas vezes nos aparece abre-se aos grandes espaços, o céu, o mar, o cosmos. E daí a importância nesta poesia da casa, da cortina, da janela, da varanda. Pratica-se o elogio de seres simples e inocentes, que dão um exemplo de uma imensa competência vital nas crianças, nos gatos, nos cães, nas pequenas aves. As plantas, nos seus ciclos vitais, explicitam o natural e grato exercício de existir. Mas se nesta poesia o silêncio pode ser condição de musicalidade e de abertura ao mundo, como diz a autora, e o silêncio só é se palavras o situam, pode também ser vazio e perda. A luz que constantemente trespassa a folha sobre a mesa da escrita, sendo várias vezes evocada na sua poesia, essa luz
segrega também as suas sombras. E é por isso que esta poesia também nos interessa e toca, porque sabe confrontar-nos com pesadelos, dores, angústias, muros, perdas lancinantes, inquietações muitas vezes expressas, para retomar uma da visualidade, através da presença inquietante das estátuas, do labirinto ou dos espelhos. Mas sempre com a lição maior de que é preciso, ainda assim, ser fiel à nossa presença no mundo. Diz, por exemplo, medita-se à janela a paisagem, como ela a si mesmo se medita. Se pendor houver para a melancolia, remove-a o impacto subtil do detalhe. Ou, entre chegarmos de mãos fechadas e partirmos de mãos abertas, cheias de coisa alguma, todos os dias nos pertencem. Há uma espécie de consubstancialidade entre a vida e a morte, como se diz num outro poema do mesmo livro. Alguém em mim agoniza e me olha, sem tréguas, vivo da sua morte. A solidão, o faro da memória, tudo o que se perde, impõe sobretudo nos livros mais recentes. Mas a poesia é ainda o lugar último de uma hipótese de resgate. Cito: nada pode distrair-me de ti. Venço a distância que nos separa para acolher-te no meu regaço. Ou só sei que ardes na sombra, estrela cadente, deixas no espaço um traço de luz. Esta obra interessa-nos e toca-nos, por fim, porque nos mostra a insuspeita utilidade da poesia, muito longe de qualquer simplificação que nós encontramos nos livros de autoajuda. Como diz dela Jorge Cunha, é uma, cito, poesia da praxis. Portanto, é um artefacto estético que, atravessando os dias, não se dissocia da ação, da vida, da difícil e gloriosa arte de viver. A propósito de uma das suas pequenas ficções, 7 Dias em Veneza, Maria João Reynaud sublinha como a escrita é aí, cito, o modo de conhecimento suportado pela visão, o movimento de interiorização indissociável de um processo de autognose no cenário de uma radical solidão. Fim de citação. Talvez tenhamos, então, de atravessar a poesia da Flor Campino como a narradora desse conto percorria a cidade de Veneza. Cito: escrevo, tomo notas, depois ando pela cidade. Ou é ela que me anda? Ou então, nada chega a distrair-me do centro para onde tudo converge. Tanta beleza agudiza os sentidos, a dor. Então, o essencial, deixo-vos com Flor Campino e a sua poesia. Então, Flor, se quiser, então. Bom, este convite a vir aqui foi assim uma espécie de raio que caiu no telemóvel, porque eu estava longe de pensar numa coisa destas tão seguida que estava por tantas outras. Mas achei, pergunto-me a mim mesma, a que será devido. E parti do princípio que não é por meu mérito especial, porque há muitos bons poetas no nosso país e aqui no Porto. Conheço alguns que são realmente acaparantes, digamos. Mas pensei, deve ser pela minha presente idade, como eu estou prestes a partir um destes dias, acontece com toda a gente, de um momento para o outro, e eu sinto, nós todos sentimos no nosso corpo que há modificações permanentes e constantes que se vão dando, que são o que a minha mãe chamava pequenos avisos. Eu
contigo deve ser isso. E isso ajudou-me a decidir a vir. A dificuldade foi escolher no meio da minha produção o que ler, o que mostrar, o que não merece a pena ler. Foi muito difícil. E como tinha o tempo determinado para 30 minutos, comecei por ter o dobro e depois cortar a meio, depois cortar até ficar um quarto. E digo, bom, faço o seguinte, elimino os poemas que sejam demasiado longos, que se podem tornar para fazer perder a atenção às pessoas, ou tornar-se de difícil leitura sem ser lida diretamente, porque a poesia para mim não é só ser dita, é sobretudo ser lida e meditada pelo próprio, não é? Que esbarra no verso e sobressalta e diz que é isto que me toca. Por isso, eu tratei de procurar uma certa simplicidade na escolha desses poemas. Em duas partes. A primeira, mais longos, os que parecem mais longos, retirados dos vários livros, aqui e acolá, e os outros retirados de um livro que foi traduzido para espanhol recentemente por uma amiga e que eu muito quis mostrar, não disse, mas que não mostrei porque estava cheio de gralhas, de misturas de espanhol com português. Eu disse, não, o livro é lindo, mas eu não, com essas gralhas todas não é questão. Apesar de tudo, eu tinha 12 e eles, por magia, desapareceram, foram os primeiros a desaparecer, porque as pessoas foram atraídas pelo aspecto do livro que realmente atrai e que tem estas belas imagens, tanto à entrada como à saída. Então eu pedi à autora que me fizesse uns tantos para mim, uma rede deles, fui a Zamora, eles foram-se quase todos, e ela então disse que faria, me oferecer uns tantos. E refez para mim, ofereceu-me 40 livros gratuitamente. E eu disse, cuidado com as gralhas. Felizmente há uma ou duas, mas é questão de acentos, ou de um L que está a mais, nada que perturbe. Portanto, eu resolvi, como são pequenos poemas, é mais fácil para a comunicação trazê-los. Mas começo por estes. Quando começar a ultrapassar a meia hora que me é permitida, quando chegar à meia hora, eu paro e me para aquele livro. Bom, nesta cidade tão de luz, desculpem, nesta cidade tão de luz, basta-me a vê-la passar e acolher na passagem um pouco desse ar azul em que hei de embalar a mágoa de deixá-la, porque o Porto realmente é uma cidade que me marcou profundamente e para onde decidi voltar. Onde eu vivi, brincavam cores de cristal no corredor, do vitral no corredor. Lá fora, as árvores eram reis, rainhas, cúmplices estrelas badiam o luar das lajes. A volúpia dos dias rodava no meu arco, ébrio de vento, e tudo livre se irisava. Onde eu vivi, a luz vinha do fundo dos tempos. Se me pedissem para enumerar coisas de que me lembrasse, naturalmente diria o cordão de luz e o pó lilás a dançar através do quarto após ter estado doente. A mãe a acordar-nos com um prato de neve entre as mãos, ou ainda as ondas
de um mar de trigo, coisas assim, de antes das palavras. E depois, o prazer deslumbrado de aprender a nomeá-las. Este prato, que algumas vinha trazer, para o qual nos precipitámos pensando ser um doce de açúcar, era apenas neve, era a primeira vez, eu via neve pela primeira vez num prato. Ela entrou com um prato com uma quentinha. E essa imagem marcou-me para sempre. Ela tinha assim coisas muito poéticas na sua vida, muito giras, que estão espalhadas por alguns poemas. No relógio de pêndulo, nunca falta um relógio de pêndulo numa casa antiga, não é? No relógio de pêndulo, o dia cinze sem dois. Da copa estival chegam vozes, ruído de talheres e pratos. Na fruteira, o espaço arredonda-se à volta do peso de frutos e corpos, e a tona da pele nelas crepita. É a hora do meio, a da respiração suspensa à raiz do sono. Isto tem muito a ver com o verão. E este é um deles, escrito aqui em Penafiel, diante de um lanche, não, de um almoço, de um lanche na parte da tarde. Imobilidade estival. Sobre a mesa, um livro, compota de cereja, fumegante ainda, e à roda, zumbidos rasando o silêncio dos copos e do jarro ali deixado como coisas de sempre. À tardinha, o incêndio familiar no perfil do horizonte. Depois, o ladrar dos cães, guardamos o sono e o desejo informulado de que nada mais aconteça senão o que acontece no verão. Para nós era o mês de férias e o mês ideal, não é? Como todas as crianças. Dias há de uma doçura insuportável. As páginas do livro volvem os dedos água. O sopro das palavras gasta os vasos por onde insuportável a doçura consuma o espaço. Ousei atravessar a ponta escorregadia que leva à Ilha dos Salgueiros, lá onde se divide a pulsação das águas, a força das correntes entre noras de luz e sombra. Aí descobri o brilho acrobático dos peixes, o ímpeto dos alfaiates arrepiando as nuvens. Desfiei nos dedos o cordão de areia que borda a levada. Libertei das margens o barco preso nos juncos. Segui os pássaros aos mais altos sítios, cimos. Ao poente sofri sua angústia emboscada nos canaviais. Hoje posso sentar-me à sombra do salgueiro e partilhar a merenda com amigos, ou desprender das suas folhas o sono e adormecer com eles pela água. E que dizer de um rosto tão intenso que não há retrato que o fixe? Dele emana, maior que ele mesmo, a aura em que se oculta, sem deixar a paisagem que o vê, chave que lhe desvende os mistérios. É para muito rosto de pessoas amadas, das muitas pessoas amadas. Ausência, traço de voo sem o pássaro, lastro de espuma
sem a onda, lanço de pedra sem a mão. Audível a voz de ti, sem ti. A nossa quintinha era bordeada de chopos a todo o longo por um ribeirinho que levava ao rio, que é o Nabão. E nós adormecíamos praticamente a olhar para eles, porque pareciam personagens, como vocês sabem, olham para qualquer árvore, de repente parece uma pessoa em posições estranhas, não é? E os chopos, que são altíssimos, dão essa sensação. E eu levei-me com a história da guerra, sem ser levado por isso. Com seus fantásticos perfis, os chopos alinhados diante da janela da infância iludiam o arrepio do medo até amanhecer. Obscuras sentinelas de uma guerra que ressuscita sucumbem sob o machado que sobre eles se abate. É como se o que está a acontecer agora, com os anos todos que eu tenho, se formasse um círculo em que estes dois extremos se unem. Comecei ouvindo falar da guerra que se passava na Alemanha e continuo agora com este assassínio permanente. Em vaga, em onda de saturnismo, lembro-me às vezes de ter visto Nosferatu a rondar-nos as janelas. Não lhe sabia o nome, mas mais tarde, em Paris, ao ver o filme do Murnau, reconheci nele o vampiro Bram, e até os domínios do castelo me foram familiares. A minha avó, a quem, aliás, tinham chegado meus contares, pôs a casa em rebuliço e proibiu a criada de nos contar histórias tamanhas. Elas, que eram invenções de meninas, de vampiros, não, nada sabiam. Eu também não, mas que vi o que vi, não me desminto. A vida me ensinaria que, disfarçados de pessoas normais, muitos Nosferatus andam pelo mundo. O lobo é escuta infinitamente atenta à centelha que se limita sendo talhado nos estapes pela rudeza dos ventos, o porte heráldico lhe garante hora própria a hora do lobo, sendo ela, no reverso da medalha, a idêntica hora de medo e vigília no âmago da noite. Fotos da mesma, polos da mesma corrente, o perigo maior, real ou imaginário, não é o outro, mas o mimético lobo que somos, ele como nós, vítimas desde o fundo dos tempos da incomensurável solidão de ser. Como vivo na Cantareira, vejo muitas vezes os veleiros passarem e são magníficos. Para que quero ver os veleiros se os que já vi continuam a deslizar por dentro das pálpebras? Ouço mais os passos das palavras que me singram que o rumor da brisa ao enfunar-lhes as velas. Vou descer ao rio. Vou ver passar os veleiros. Entre o antes e o depois, serão os mesmos ainda? Aos meus passos, afinal,
não bastam palavras para iludir ausências. Dilatar o tempo no perpétuo instante. Resistir à perda como na infância se perde a roda do arco, a dança do peão, a tátil sensação da duplo berlinde, o aviso de um pássaro, a centelha dos seixos, a do peixe no assalto fora d'água. Enumerar. Perder-se na arte de errar cálculo e contas, salvo pela beleza dos números e a da geometria espacial no rastro de Ursas e de outros mitos constelares, incontáveis estrelas e tudo o inominável. Enumerar convoca resistência que eterniza o instante. As cores escolhidas para ti, nas campânulas florescem o galho eleito pela cotovia. Confio-tas, culminantes de luz, guardas, verás com perfume o dia, mesmo nos seus locais mais recônditos. Se esmorecerem, reanimas, dá-lhes uma vida maior, preserva nelas a infância. Cedo para isso a tela virgem da minha pele, risca, tatua, pinta. Lágrimas minhas as farão renascer e por acréscimo o canto da cotovia. Nunca flores ou cores cederam em demasia. Intemporal. E por trás de tudo, um rosto necessita-nos para contemplar e assegurar a beleza do mundo. Um pássaro de fogo sagrado que previna desajustes de alma e carências de amor. Vive, por isso, escondido dentro de anjos que entre nós vivem. Ou os não vemos, porque de tão rutilantes sua luz cega, ou inversamente, de comum semblante, diluem-se no vulgo. Ao primeiro contacto, alguns são soturnos, mas de modo geral são alegres. E todos são hábeis a desfazer nós e, sobretudo, ignoram impossíveis. São sob disfarce ou não, aos cheios de bom humor, divertem-se, dançam, batem pandeireta, passam por ciganos. Trejeiros e, se necessário, um pouco aldrabões, desarmam um farsante fingindo ser um deles. Prestáveis, ao ponto de parecerem servis, sem alarde, nem estados de alma, limpam, varrem, arrumam e reparam, como se estivessem em casa sua. De luminoso rasto, deixam cada um a consolação, a perda de sal que lhes faltava. Conheço alguém assim. Por certo, um deles, cor de canela, loira a trança, relógio com tempo, embora sem horas. Renasce
no nome a cada aurora. Aurora. Esta aqui, passados. Falo do anjo. O que eras, és, e o que fores, serás, ser-lo-ás, após de ti nascido. Assim falou o anjo quando lhe perguntei quem era. Onde estarei? Perguntei ainda. E foi-me dito, onde estiver teu coração, estarás. Flores só nos jardins. Dispensam-se jarras, ruído, e nem se limpa o pó a coisas que atrofiem espaço e tempo. Restam-nos os livros, mas hoje, sem ler nem escrever, vamos dormir dentro da minha árvore. Ouvidos fechados a promessas de frutos e conversa de pássaros. Vamos depois passear o cão e falar com a língua dos sinais. O resto são rondas de gato que controla lugares e arqueia o ar em sonhos só deles. Quem gosta de gatos sabe bem do que eu falo. Tenho aqui uma coisa que se chama O Último Poema, de alguém que era um amigo meu, que vivia na Suíça e veio morrer ao Porto porque estava condenado. Tinha aquela doença das placas, corpo a desfazer-se. Então, eu inspirei-me este poema. Raramente falava. Tive tempo de ver várias vezes e não sabia o que fazer por ele. Mas depois soube. Raramente falava, era lento, mas se ultrapassava a timidez, mantinha o auditório em suspenso. Escrevia, rasurava, voltava a escrever. Seus manuscritos eram mapas de caminhos percorridos. Tinham esta secreta marca do artista, apesar prós e contras. Eram o poema e o caminho para lá chegar. No dia em que quis falar, sem atinar com quem, levei-lhe a amada perdida. Era uma antiga colega que ele tinha amado e que nunca mais tinha visto. Eu fui que o visitasse e veio ele foi. E disse-me, pois a mim, que tinha sido a maior alegria da vida dele. O melhor presente que me podiam ter dado, disse, e não voltou a falar. Adormeceu de costas, a confundir o teto com o papel e a escrever nele o último poema. Agora, aproximo um pouco de livros mais recentes, mais atuais. Amor, se a morte vier, não me apague da lâmpada, não me retires os óculos, deixa-me ver quem vem a caminho. Lê-me, por exemplo, um poema, um derradeiro poema de amor, ou se quiseres, procura no meu caderno aquele que te não dei. Desculpem, mas eu estou vendo mal com esta luz. Lê-me um poema, um derradeiro poema de amor, ou se quiseres, procura no meu caderno aquele que te não cheguei a dar quando ainda era tempo de fazê-lo. Antes, vazio, no escavo mais fundo da separação, e a minha vista, por instantes, me falta, por inteiro me falta. Não te esqueças,
de manter a lâmpada acesa e, sobretudo, não me retires os óculos. Isto tem a ver com as vezes que eu passei a levantar-me para ir apagar-lhe a luz e retirar-lhe os óculos com medo que ele se ferisse neles ao dormir, mas encontrava sempre a luz acesa e os óculos postos. Este é dedicado, como todos verão, à minha filha, que partiu na mesma altura em que o meu marido, com um mês de diferença. Quando partem, os pais deixam um vazio grande, mas o dos filhos não há que o defina. Tudo sobra. Os braços pendem inúteis, a fuga para trás. Quem me dera a canja de letras, as estrelinhas, tanto faz, desde que tenham os olhinhos. Quem me dera a tesoura e os recortes de papel, as gargalinhas e os pintos a fazer-nos companhia, e os lápis de cor, as poeirinhas a fazerem cabriolas num raio de luz. Muito bem agasalhada, a primeira saída no quintal, minúsculas pedras, ervinhas, um caracol, as pauzinhas ao sol, um carreirinho de formigas, tantas, e, sobretudo, a colmeia do seu segredo e o azul magnético do escaravelho. Olha, que bichinho tão lindo. Quem me dera recuar no tempo e me levar-se contigo e ao futuro que já não temos, para o doce e longe lugar das coisas vividas. Este é quase, digamos, queira ou não, o meu retrato pessoal. Fui outrora carátide num templo antigo e pintura de papiros no Alto Egito. Insona, sou hoje a vestal que a hora do lobo mantém acordada, impedindo-me de furtar o fulgor da última centelha. Desenredei as folhas, desenredei-a a centelha, desenredei-a das folhas de um fim de tarde excessivo e apostava em devolvê-la ao bordo do novo dia, conto o pingar do tempo que me aproxima da aurora. Anseio pelo sono, donde livre de alucinações, partirei para a recolha de outras centelhas e talvez de outro desafio. Portanto, estes foram os poemas que eu selecionei, os livros que fui publicando. E agora outra coisa que é uma espécie de sobremesa, porque são pequenos poemas todos fáceis de apreender e até eu vou abri-lo um pouco à toa e começar não importa onde. Um deles é este: folhas, corolas, tecido inesgotável, onde talhar a túnica nunca ajustada às nossas almas. Era um poema antigo que eu quis meter aqui. Quem sou? Ontem, no jardim. Hoje, uma flor perdida entre as páginas de um livro. A roseira do balcão do outro tempo arde na tua memória. Instruí as minhas mãos com frutos e cores, os olhos com o sonho das estátuas.
nos caminhos do outono, estreito a errância da beleza. Recebi a rosa das cores, penteei-a entre pinheiros e perfumes, o ouro estival das areias. Brisas, fontes e palavras ditas pela primeira vez, murmúrios do infinito. Insome a lua navega com velas gastas em prece incessante. Árvores e estátuas unidas pela brisa ampliam à noite a música das esferas. Saltar um pouco. Árvores embandeiradas, que sabeis do verde da festa passada? O verde perdido, a cena feliz no verde que vejo agora. A fúria do vento na velha palmeira lembra-se meu corpo. Antes do pensamento, mãos e sorrisos, reverência à vida. A arte das artes é permanecer fiel a uma fonte desconhecida. Pesa-se nada. Trocista, trina um pássaro. Uma evidência decrépita. E o espelho dos retratos é então quanto resta? É um bocadinho ácido, não é? Mas também é. Das tuas mãos parteava o fio para a estrela cadente. E hoje? A solidão? Há quem a vista, viva, a vista, tão bem cozida à pele que nem a si mesmo se enxerga. Ausente-se o amor e a língua em seguida confina o exílio. Fascínio, ter por morada os olhos do amado. Apaixonada, partilho contigo a linguagem secreta. Quanta tinta para escrever o caminho que não era o meu. Reinventemos a língua dos amantes, a das rosas. Cântaro na penumbra da cozinha antiga, acenda a seda da minha sede. Anoiteço por dentro, como seria feliz se amanhecesse minha alma na casa aberta às nuvens. Deposito meu lote de errância, mas não o revés estrangeiro. Alguém em mim agoniza e me olha, sem tréguas, vivo a sua morte. Quem iria ao meu encontro com lágrimas minhas no seu rosto? Meu amor ou aquele que o matou? Pode ser que um retrato apaga um rosto e dele só fica o espanto com que nos fixa. Isto foi provocado por uma coisa muito engraçada. Eu fui à rua para deitar o lixo e no próprio lixo, estavam dois grandes retratos antigos da sépia de duas pessoas idosas vestidas à antiga. Alguém os tinha deitado fora. Quem seriam?
Eu penso levá-los para casa, por isso não começar uma casa nova a encher com retratos de pessoas que nem conheço, mas ficam-me sempre esta imagem, entranhou-se em mim. Porque muitas vezes isso é mesmo, um retrato pode apagar um rosto. E dele só fica o espanto com que nos fixa. Maravilhosa a conivência dos amantes, o lugar dilata-se, a existência sonha. Citarmos alguns, estão a falar muito. Uma palavra dos seus lábios e a rua em festa encanta as janelas que te lembras um dia. O que de mais íntimo temos esmiuçado os espelhos despedaçados. No olhar com que nos vemos, aflora quanto julgávamos esquecido. Fruto da paixão, a aurora de luz, de martírio. Conheceis este fruto, não conheceis? A maracujá. O jardim está-se a encher deles agora. O amor é puro cristal que o seu irmão gêmeo e inimigo mortal toma por alvo. Deixa-te à sedução do inacessível e aprende a esvaziar o possível. Com o café, bebo o aroma de uma noite insondável. Com a sua ronda, o gato encanta a casa, onde novela o sonho. Sombra e reflexo, deslizo o gato, ciente dos riscos de neles se perder. Traz a varanda para dentro de casa mais do que a vista alcança, verdade? O silêncio em que repousa a casa toma a cor da glicínia. Andar os caminhos, sabendo que os dias brunidos de alegria nos ocultam o cortejo de sombras. Faz parte. Os dias fenecem, de manhã renascem, a andorinha em fio, o sino no campanário, a barca no rio. Uma persiana de luz abraça a minha cama. O avesso sedoso do teu casaco, minhas mãos afagam a tua pele. O grilo comove-me que no seu som único o canto também esconda o grito. Procuremos no cal dos muros as palavras de luz nela inscritas. Repara como expulsa do teu sonho, a noite acorda na brancura das paredes, o delírio da cal. Tudo sonha, mesmo o sonho do sonho que adormece a sonhar, que sonha a acordar. Fonte de sonhos, a luz da manhã e um fio de música brincam na cortina. À noite, a criança parte com os patos bravos que deixam as cortinas. Isto lembra, claro, as casas antigas. Essas cortinas ainda existem, tenho-as vistas muitas vezes à venda.
nas coisas dos mercados antigos, que reproduziam realmente anjos, pássaros, flores. As salas da minha casa, nos quartos, havia ainda dessas cortinas. É por isso que eu dizia, à noite a criança parte com os patos bravos, que deixam as cortinas, adormecem a luz despertar. As pedras, o seu silêncio profundo, levitam, insondáveis, permanecem. Isto é quase, isto nem é meu, porque foi uma empregada que o disse, que me contou, e eu achei tão poético, tão lindo, que registrei logo de seguida. Dizes que as bruxas não existem? É sério? Exclama a criança. Mas as bruxas do pensamento não sabem essa verdade. Portanto, era um medo atormentado por sonhos. E a avó, nessa altura, a avó contou-me isso. Uma migração de joaninhas pontilha a primavera. Ouves este tilintar de campainhas que toca às portas e arrasta as janelas? Loucamente canta o mel o ouro da sua noite. A turbulência dos periquitos, e é enorme ali, junto da igreja de São João Batista, no jardim do Campo Alegre, está cheio de periquitos que cantam, e os estrangeiros ficam admirados a procurar que uns velhos estão no alto das palmeiras, verdes, pequenos. A turbulência dos periquitos toma de assalto os plátanos centenários, porque eles todos da igreja, do jardim, o voo deles era sempre para os plátanos da igreja de São João Batista, que fica do outro lado. O cerezino é um pássaro muito pequenino. O cerezino aparece, uma vez que eu vi que era um avião, uma coisa assim. O cerezino aparece, a chuva cessa e o dia esquece de passar. Um esboço do poema desfia o dia entre o vento e o arrepio monótono das folhas, o arrepio sonoro das folhas. Visita do pinta-roxo. Isto é por causa do pinta-roxo, que todos os dias de manhã cedo vinha pegar nas migalhinhas que estavam à entrada do jardim. Visita do pinta-roxo, um pedal de luz destrinça a trama do jardim. A cada folhagem o vento demanda seu timbre. A gota de orvalho sobre o cacto reflete todo o jardim. Que mais fere o coração que o ranger dos dias em imóvel rotação. Árido dentro de samarras, contra quem que não obstrói o horizonte. Isto é uma amiga minha que na Madeira e lá regressou e lá continua a sua pintura e acaba de receber o prémio da cidade de Funchal. E Madeira está cheia destas árvores que eu nunca tinha visto. O jacarandá, aqui há algumas no Porto, o jacarandá e a acácia desta ilha predestinaram teus passos. O fulgor secreto do sangue ruma em cada ser a direção do olhar. Aves entrelaçam o canto e os ninhos com as penas de cada dia. Infelizmente, a tradução em espanhol diz com el pelas que traia os dias. Porque em português nós temos uma língua muito rica. Penas são penas plumas,
São mágoas. E o aqui é no sentido de mágoas, de trabalho árduo para fazer os ninhos dos filhos. Porque digo, entrelaçam o canto e os ninhos com as penas de cada dia. Entre céu e terra, a árvore inventa ramos, folhas e pássaros, e com eles enreda o silêncio. Essa árvore, que parece uma lira, é uma lira. Não te enganaste. O perfume das violetas põe-nos a Via Láctea ao alcance das mãos. Vais atento só à voz que em ti se confunde com o barulho do sangue. Isto é um poema dedicado ao meu marido, está retrato dele. Vi-te crivar as palavras à procura daquela que julgavas perdida. Os muros que levantarmos irão connosco onde quer que vamos. Que a perda de um nome não seja o concerto dos nomes e o extravio de todos. Há sempre mais um além. Não há? Uma amiga minha contou-me qualquer coisa e eu disse que eu respondi-lhe, era a propósito de uma desilusão amorosa, e eu disse-lhe, não deixes que um arbusto te tape o horizonte. O horizonte é vasto, não deixes que um simples arbusto ou insignificante arbusto te encubra o horizonte. Portanto, não invento totalmente, é sentido e tirado da realidade com que se vive o dia a dia. Que aquilo que se toca não tema a sombra dos nossos dedos. Minhas joias de criança dançam nos braços da cerejeira, quem o não sabe. Ao tocar a pele dos frutos, esquecemos o limite dos dedos. O chumbo que te absorve a íris priva-me das suas pepitas de ouro. Adivinha-se na rútila papoila a vertigem comprimida que antecede a explosão. A sedução das suas mínimas reside no excesso de sono que as habita. Que o corpo êxtase e acesse em harmonia me guarde inteiro o nome vegetal. A memória da água perdura no barro da água, na ânfora quebrada. Isto é o resultado de eu ter visto uma folha de nespra, que são grandes e duras, a deslizar no chão polido do chão. Por uma alçada, uma folha de magnólia finge-se a levar no chão da cozinha. À sombra da laranjeirinha estão crianças a sonhar. E os sonhos que elas sonham são os sonhos do laranjal. Não acham que já estou a alongar-me muito e a abusar? Paro aqui.